Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet. A gente vai dar sequência aqui. A gente está iniciando aqui o estudo no livro das crônicas dos reis de Israel. Então a gente vai iniciar aqui. É o segundo livro das crônicas. Você que tem a sua Bíblia, como eu sempre falo aqui, eu sugiro a João Ferreira Almeida, né? A tradução João Ferreira Almeida, que é que eu vou estar usando aqui. Com o seu caderno e duas canetas. Uma caneta azul para você estar fazendo as suas anotações e uma caneta da cor vermelha para você estar grifando. Também é interessante você acompanhar também aqui o nosso estudo com um dicionário da língua portuguesa para ajudar, né? E para também estar aumentando o vocabulário, né? E dar um auxílio nas palavras mais difíceis, né, que você não estiver entendendo, que eu também não estiver entendendo, e também o dicionário bíblico, que ajuda muito, né? Caso na ausência dos dois, aí você pode estar usando a ferramenta Google também para estar te ajudando também, que é também uma ferramenta que eu uso bastante também, tá? Lembrando qual que é a finalidade, né, dos vídeos e deste canal, né? É dar suporte, né, uma ajuda aí para os irmãos aí que são professores de escola bíblica dominical da IBD, né? Eu também os alunos também que querem aprender um pouco mais, né? Lembrando que ainda não subi, né, os vídeos com que são as pré-aulas, né? A gente ainda não comecei a subir as pré-aulas ainda. Por enquanto a gente está fazendo essas videoaulas que são um auxílio que para ajudar na interpretação, né? Interpretação de texto, né? E por falar nisso, interpretação de texto, né? Você que tá passando por aqui, é o primeiro vídeo que aparece aí na sua For You, então se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante porque ajuda aí no a gente tá melhorando, né, o conteúdo, né, vendo o que precisa melhorar, né? E também é uma maneira do robô do YouTube entender que você gostou do conteúdo ou que você não gostou e para entregar para pessoas também que tem o seu perfil, né, que gostam do mesmo conteúdo que a gente está produzindo, para entregar para mais pessoas. Quanto mais pessoas o YouTube entrega o vídeo, maior o alcance. A gente pode continuar fazendo um conteúdo gratuito, né? Aqui nessa plataforma aqui no YouTube, né? E você, né, que quiser ajudar o meu ministério, vai ficar aqui na caixinha dos comentários, fica fixado o meu número Pix, né? Que ele é o meu e-mail. Então é eberkramer2015 @gmail.com. Esse é o meu e-mail a minha chave Pix, e vai ficar na caixa de comentário. Então quem quiser ajudar pode ajudar com qualquer valor, que o valor vai ser muito bem-vindo, né? Qual que é o porquê é importante você aprender a interpretação dos textos, né? Principalmente textos de dedução, textos dedutíveis. Por quê? Porque vai ajudar. Você vai passar, vai fazer um concurso público, então você vai fazer um vestibular, vai fazer alguma prova, e as questões que tem maior potência, as questões que tem que valem, tem maior poder na nota dentro de uma prova, são as questões interpretativas. E que uma questão interpretativa vai ter um texto ali para você interpretar. Às vezes a resposta está no texto, né? Que é um texto informativo, então você tem que saber diferenciar se o texto é um texto informativo, que está informando já a resposta, ou então se ele é um texto de dedução, né? Que você precisa deduzir, que você tem que interpretar, né? Então é importante saber a distinção, né, entre um e o outro. E aqui, né, nos textos, né, durante as videoaulas, a gente vai entregando aqui ferramentas que vai te ajudar a fazer uma melhor interpretação, uma melhor dedução do texto. Então, uma ferramenta que eu sempre indico para todos é você perguntar para o texto quem, onde, porquê. Você vai lendo o texto e vai perguntando quem, onde, porquê. E uma ferramenta também muito importante é você começar a procurar os personagens principais do texto, né? Tem os personagens principais, tem os personagens coadjuvantes. Isso vai ajudar a você a situar sua mente, né, aumentar o seu foco e situar sua mente, né, no texto que você está lendo, né? Assim, imagina que é um filme. No filme tem os personagens principais, tem os personagens coadjuvantes. Quem é o principal? O principal é o que tem mais fala, o que aparece mais vezes. O coadjuvante é o que aparece menos, às vezes não tem nem falas, ele não tem nem nome. Mas ele só aparece, é uma figuração, né? Então é importante, olhando, lendo o texto, saber fazer a diferença entre os personagens que são os coadjuvantes do texto, quem são os principais, e também as palavras também. As palavras são o que a gente chama aqui de palavras satélites, não são palavras que elas estão para melhorar a conjugação, para melhorar, para ficar uma leitura melhor, né? Mas são palavras que às vezes se você tirar ela do texto, né, ele não tira o cerne, né, como os professores de língua portuguesa falam, não tira o esqueleto do texto, né? Então
a mensagem principal do texto, né? E nós que somos estudantes da Bíblia, qual que é o cachorro tá animado, ele tá latindo ali, pros carros. É importante nós aprendermos a absorver a palavra, né, o texto, ter o entendimento dentro da gente, saber como aplicar na nossa vida de maneira de aplicação pessoal e transmitir para o próximo, né? Então você que é professor, você tem essa dificuldade, né? Que os seus alunos entendam aquilo que está passando, você dá aula da escola dominical e percebe que os alunos saem sem entender o que foi passado. Então uma coisa muito importante que deve estar faltando para você. Você não está conseguindo extrair a mensagem para você. Você lê a lição, então você lê o texto e vai falando aleatoriamente, né, coisa que surge na mente, né. Não é legal, o legal é você abrir a Bíblia, você aprender a estudar a Bíblia da maneira correta e aprender a entender o texto que você está lendo, né? Hoje no Brasil existem o analfabetismo funcional, que é isso, é você ler o texto e você não entende o texto. Então não adianta você juntar as palavras, falar as sílabas, falar as palavras aleatórias e você não entender o que é escrito no texto, né? Então você escrever e não entender o que você escreveu, isso é muito ruim, principalmente para você que quer manusear melhor a palavra de Deus e também quer ser um ensinador cristão. Então é importante, o cristão ele tem que ter ele tem que ter essa afinidade com a Bíblia, com os livros, com a leitura e também com a escrita. A gente vai dar início aqui então à leitura. O segundo livro das Crônicas. Salomão oferece sacrifício. A gente já falou já o que é epígrafe, né? A epígrafe quando você ouvir alguém falando, um pregador ou então algum ensinador cristão falando a palavra epígrafe, se refere ao título, né? Ao título do texto, né? O enunciado, né? É muito usual, né, dentro de oradores cristãos, né, usar esse termo epígrafe. A epígrafe de Salomão oferece sacrifícios. No capítulo 1, no verso 1, diz assim: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Verso 2: E falou Salomão a todos Israel, os capitães dos milhares, e das centenas, e dos juízes, e de todos os príncipes de todo Israel, chefes do país. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto, que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre, que tinha feito em Bezaleel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo ao Senhor. E Salomão e a congregação visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, até os 6 somente. Aqui, visivelmente, que a gente entende que o próprio título, né, o epígrafe, ele vai falar aqui quem que é o personagem principal, que é Salomão, né? Interessante também que o nome próprio, né, de Salomão ele aparece várias vezes aqui, né, nesse pequeno trecho. Então a gente entende que o escritor ele quer enfatizar a presença do personagem principal, né, no caso Salomão. Então aparece várias vezes aqui, né? Então aqui eu vou contar aqui, ó, só por cima tem 1, 2, 3, 4. Só por cima assim, ó, parece que é de 4 a 5 vezes citado o nome de Salomão, né? Praticamente quase em todo o versículo cita o nome dele. Então o que o autor ele quer dizer com isso, quando ele quer mostrar, né, que o personagem ele é o personagem principal, está fazendo menção dele, né? E quer deixar a presença dele marcada, né, pro escritor. Não só fazer menção, né? Um exemplo aqui de um personagem que faz menção dele, né? É um personagem importante, mas é feito a menção e fala-se poucas vezes. Moisés, né? Moisés
aqui ele cita, né, sobre o sacrifício que foi feito na tenda, né, onde Moisés tinha erguido a tenda no deserto. Então ele fez no mesmo lugar o sacrifício do Senhor. Então aqui ele cita, né, ele para situar, né, geograficamente, né, ele cita o lugar e também onde, né, seria feito o sacrifício. Então ele dá ali ele começa, ele dá um pano de fundo, né, para poder estruturar o texto dele, né, estruturar a mensagem que quer passar para a pessoa que está ouvindo, para o interlocutor que vai receber, né, a mensagem. No caso, a gente está fazendo esse estudo aqui, essa extração. Então, qual é a ideia central? A ideia central é passar a mensagem que Salomão ele ofereceu sacrifícios, porém aqui ele ainda não deu os detalhes ainda, né? Aqui ele não está especificando quantidade, como que foi o processo do sacrifício em si, né? Aqui ele vai falando que ele fala, né, sobre a descendência, né? Lembra que eu também já falei já em vídeos anteriores e videoaulas anteriores, como identificar, né, se o personagem, se ele é famoso, se ele é um personagem de família rica. A gente sabe que Salomão ele era rei, né? Mas aqui, quando fala o que a pessoa fazia e que fala ou indica o nome do pai, são pessoas de, de família nobre, né? Ou então pessoas de poder aquisitivo. Logo no verso 1, aparece ali Salomão, filho de Davi. Então ele já indica já, né? Então é automático, né? Então você vai ver na Bíblia toda, quando houver essa citação, são pessoas de cunho importante, né? Então, ou seja, de valor histórico, né? Ou então de valor histórico para a época ou bibliográfico agora para o nosso estudo, né? Então é uma maneira de você, é um hack, né? Um hack teológico para você fazer, bater o olho e já entender o que o texto já quer passar para você. Então já aumenta a sua percepção, você conseguindo identificar, a melhor maneira de você identificar o que o texto está querendo dizer é você conseguir identificar de quem está falando, quem são essas pessoas, né? E qual que é a importância dela, da narrativa dela estar presente no texto, né? Então, no caso, o porquê que está qual que era a função do livro das crônicas, né? No livro das crônicas era relatado toda a história dos reis de Israel e Judá, né? Então a história dos israelitas e as histórias dos reis iam para o livro das crônicas, né? Então Salomão sendo o rei, né? E aqui contando que a história dele, a experiência que ele teve depois de oferecer os sacrifícios, os holocaustos a Deus, né? Aqui no versículo 7 em seguida, né, Deus Salomão pede a Deus sabedoria, né? Vai falar que ele pede a Deus sabedoria, depois Deus ele aparece para ele e ele já não pedindo coisas materiais, a gente já conhece a história, a gente vai chegar também nessa parte, né? Só estou alterando a ordem dos fatores só um pouquinho só. E o fato dele não ter essa visão materialista, Deus acaba acrescentando, né? Acrescenta para ele muitos tesouros, né? Muitas riquezas, né? E a sabedoria que ele precisava para governar o povo de Israel, porque ele mesmo sabia, Salomão sabia da responsabilidade que era, né? Ele estava pegando um reino quem foi marcado pelo reino? Davi, né? E Davi foi o grande Davi, né? Davi tinha só para só abrir um parênteses para a gente entender o que Salomão estava pegando na mão, por que tinha esse peso todo, né? Dele pedir para Deus sabedoria para poder estar tocando, né? Guiando o povo, né? Quando acaba os juízes, o tempo dos juízes, né, que era um governo teocrático, né, que Deus governava e levantava os juízes como líderes, né, e era assim que estava funcionando o povo de Israel, né. Só que alguma coisa não dava certo, porque o povo de Israel ele tinha esse pé, né, estou sempre falando aqui nos vídeos que ele tinha esse pé na idolatria. Ele tinha essa dificuldade muito grande em se afastar, né, do sistema politeísta, né, dos costumes politeístas. Então eles querem ter vários deuses. Então o povo começa a clamar um rei homem. Eles queriam um rei homem, né? Eles queriam continuar servindo a Deus, mas eles queriam um rei homem. E eles pediram e Deus deu, né? Quem que eles elegeram foi Saul, né? E Saul, ele foi ungido, né? Ele foi ungido e governou, né, ali Israel. Só que chega um determinado período, né, do governo de Saul que Deus ele rejeita. E ele até fala pro profeta,
profeta Samuel, né, ele fica com dó do rei Saul, né, porque ele foi um rei histórico, né, foi o rei homem de Israel, né, fim do governo teocrático, né, de Israel. Começa ali o rei que foi eleito pelo homem, né, pelo povo, e Samuel não queria mais, mas Deus ele não queria levar a repreender a Saul e falar que o tempo dele tinha acabado. Mas Deus, ele lá no livro de Samuel, chega pro profeta e fala: até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado, né? Então ele vai tendo dó desse rei histórico, né? Só que o fato de Deus rejeitar, né, a administração de Saul não quer dizer que ele que ele passou a ser uma pessoa amaldiçoada, ou então que Deus estava reprovando o chamado dele, né? Porque a unção, né, que ele foi ungido rei, né? A unção da realeza, ele é um código, é uma marca indelével, né? Que nem o batismo, né, para nós cristãos, né? Para nós cristãos hoje, você recebe batismo, é uma marca indelével, uma marca que não sai da alma, né? A unção para rei, ela era uma marca também que não saía da alma, então ele sempre ia ter aquela marca, né? Aquela autoridade, ela sempre estaria sobre ele, mesmo que ele não tivesse mais o poder, que ele não tivesse mais o cargo, a unção sempre ia estar com ele, né? Um fato sobre isso é quando Davi, lá mais para frente, né? Quando Saul entende, né, que Davi ele ainda não tinha sido ungido rei, passado pelos processos políticos, né, burocráticos, né, mas ele já tinha sido ungido rei na casa dele, né, o Samuel tinha ido lá, já tinha ungido ele lá, né, com azeite, ele já tinha recebido a unção, e o Espírito Santo já tomava ele já, porque ele tinha matado o leão, tinha matado o urso. Então Davi, nitidamente, ele já era o rei que Deus já tinha ungido, né? Então só faltou ele assumir a parte política, né? A parte pública, né? Fazer ali passar pelo processo burocrático. Mas conta a história, né? Diz a Bíblia que eles se encontram, né, dentro de uma caverna e Saul está dormindo. E ali ele tem a oportunidade de matar Saul, porque ali agora eles praticamente são rivais, né? Porque ele é um rei que está em exercício e ele é o aspirante a rei, né? Só que ele não era da linhagem, né? Ele foi ungido, mas ele é fora da casa de Saul, né? Então ele era praticamente um intruso, um concorrente. Mas tudo estava acontecendo da maneira que Deus queria que acontecesse, né? Porque Deus agora ele não queria alguém que tinha roupa de rei, que tinha porte de rei, que aparentava ser rei, porque foi isso que o povo de Israel olhou para Saul e falou: esse tem cara de rei, né? E eles escolheram, eles elegeram, Deus abençoou e ele foi rei. Só que Deus agora quer mostrar para o povo que não é a aparência, né, não é o porte dele, né, não é o andar dele, não era o falar dele, né, que ia designar ele como um bom rei, né. Então por isso Deus vai escolher quem? Davi, que era o menor da casa dele, né, era uma pessoa ali que talvez cheia de complexos, né, porque ele falou ser menor, ele era ruivo, né, e as pessoas viam poucas, até nos dias de hoje, né, é mais difícil, né, pessoas com o tom do cabelo avermelhado, né. Dizem historiadores que os edonitas, né, descendentes de Esaú, eles têm, né, os pelos do corpo mais avermelhado, né, não sei se é o caso, acho que não, né, mas mesmo assim eram poucos naquela época e hoje também eram poucos. Então eu imagino que Davi ele sofria até um tipo de bullying por ser diferente, né? Ele era diferente das pessoas, então ele tinha esse estigma já, né? Só que mesmo assim ele era um pastor de ovelhas, né? Um trabalhador ali, né, que ajudava o seu pai, e ele era o seu pai Jessé, e ele era um perito na ferramenta a funda, né? Que a funda era uma arma de guerra, a funda era uma arma de guerra, e Davi era perito nesse tipo de arma de guerra, né? Tanto é que depois a gente vai fazer um comentário, um estudo voltado só para Davi, né? E a ferramenta funda, né? Que ele usou, né? Que ele usou para derrotar Golias. Mas eu já deixei até aqui anotado aqui, mas a gente vai ficar só para uma videoaula só falando sobre as ferramentas de Davi, né? As ferramentas de Davi, né? A fé, né? Que era o diferencial de Davi, e as ferramentas dele, né? Então Davi ele passa a ser o quê, né? Para dar essa parte para concluir essa parte introdutória. Davi
ele marca a história do povo de Israel. Porque todos achavam que quem que ia marcar a história? Saul. Porque Saul foi o rei homem, né? Que o povo escolheu, porque ele tinha cara de rei, tinha jeito de rei, falava como rei, e o povo colocou ele. Só que Deus depois rejeitou ele, porque ele já não andava mais segundo o coração de Deus. Aí agora Deus escolhe Davi, né? E ali Davi, que a gente estava falando sobre a unção. Quando Davi ele cruza Saul ali dentro daquela caverna, ele tem a oportunidade de matar Davi, de matar Saul, só que ele não faz isso, ele corta só um pedaço do vestido para dizer, ó, eu passei por aqui e tive oportunidade. E aí o que Davi fala, né, que inclusive foi até tema assim, de um debate em uma das escolas dominical, né, lá na igreja, ai de mim tocar no ungido. Quer dizer, então Davi afirmando, Davi sabia que ele seria rei, que ele já era o rei ungido, mas falando que não ia tocar no ungido de Deus. Ele falou, ai de mim tocar no ungido de Deus. Então, apesar o reino não faria mais parte da realidade de Saul, porém a unção é uma marca indelével que não ia sair da vida de Saul, né? Ia permanecer ali, que ele ia levar aquilo ali, leva para a morte, leva para o caixão, né? Ele estava marcado com aquilo ali. Ele não estava mais não ia ter mais os atributos de rei, mas a unção de Deus ela ia estar na vida dele. Tanto é a prova disso são as próprias palavras de Davi, quando ele encontra, ele fala, ai de mim tocar no ungido de Deus. Ele reafirma e atesta essas palavras que a gente está comentando aqui nesse início aqui de texto. Então a unção fica nele. Isso aí, o reino de Saul é marcado como o primeiro rei homem. O reinado de Davi é marcado como o rei homem escolhido por Deus. E o reinado de Davi ele é marcado por guerras e vitórias. Guerra e vitória. Davi era um homem de guerra, né? Uma das coisas que ele foi impedido de construir aquilo que ele mais queria, que era construir o templo do Senhor, né? Construir a casa de Deus, foi porque ele era um homem com as mãos sujas de sangue, né? Que ele tinha matado muita gente. Então as mãos dele essa bênção, né? Essa bênção de construir o templo do Senhor não ficaria a cargo de Davi. Mas quem recebeu essa incumbência foi Salomão. Lembrando que Salomão, ele é filho de Davi, mas ele é filho de Davi com Batseba, né? E aí o pessoal conhece muito bem essa história, né? Batseba é a mulher de Urias, né? Que era chefe da guarda de Davi, né? E Davi teve um relacionamento extraconjugal, né? Depois tomou ela por esposa, né? Porque ele era rei, e aí mandou Urias para morrer, né? Depois Davi pediu perdão, tal, né? Então aquela história, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí o fruto desse relacionamento é o rei Salomão. Então a gente entende que na verdade até o homem ele erra, ele erra, Deus perdoa, mas a questão é que nada passa despercebido, né, dos olhos de Deus, né, nem das mãos do Senhor. E apesar do erro que Davi fez lá atrás, todas as consequências que ele teve que arcar, você vê que Deus transformou uma maldição em bênção, né, porque ali um relacionamento que acabou sendo fora do relacionamento, que gerou até uma morte, um homicídio, né, o fruto, né, desse relacionamento trouxe o maior rei, né, da história de Israel, né. O que eu acredito aqui que Salomão, ele foi maior ainda que o próprio pai dele, né? O pai dele ele marca alguns historiadores usam os termos dos reis de Israel que tem a linhagem de Davi. Alguns usam o termo linhagem salomônica, né? Eu gosto de usar o termo linhagem salomônica, né? E alguns usam o termo linhagem davídica, né? Linhagem davídica, porque ele foi o primeiro, né? Mas existem certos critérios, que nem Saul. O que marcou o reinado de Saul? O que marcou o reinado de Saul foi que ele foi o primeiro rei homem. O que marcou o reinado de Davi? Ele foi o segundo rei homem, porém escolhido por Deus, né? Então ele foi uma controvérsia para a época, né? Só que ele foi um poderoso general de guerra também, né? Foi um rei de guerra, né? Agora, Salomão, o que marca Salomão? Marca Salomão é que ele também construiu o templo, né? Ficou a cargo dele construir o templo, a casa de Deus, né? Onde Deus colocaria ali onde seria presente ali a arca
a Arca do Senhor, né? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o trono de Deus, né? Então, o trono de Deus ali era um lugar onde Deus fazia presente. A presença de Deus habitava nesse lugar. Quem teve a honra de construir foi Salomão, né? Então, Davi acumulou as riquezas e Salomão ali fez a gestão, né? Então, você imagina, agora voltando para o capítulo 1, você imagina a pressão psicológica de Salomão, né? A assumir o reino, né? Que vinha, né? De todo da descendência do seu pai, né? Ele sendo filho do seu pai, ele não podia deixar barato, ele tinha que fazer bem feito, né? Ele tinha que fazer por onde, né? Então ele acreditava que ele tinha consciência do que estava nas mãos dele, né? Então com medo, né? Com medo, porque eu acredito que ele, né? A Bíblia não fala, mas aqui eu tenho a liberdade, que é a conjectura de imaginar, que ele sentiu o peso, né? Do cajado do rei, né? O peso, né? Da responsabilidade de ser o rei de Israel. Então aqui ele faz os sacrifícios, faz os holocaustos, e o pedido dele, né, é sabedoria, né? E é um pedido incomum, porque até então Deus está acostumado a receber pedidos do que? A pessoa entregar os inimigos, derrotar os inimigos. A gente falando que o povo de Israel, eles viviam em guerra, e mesmo agora com o reinado estabelecido, com a nação gigantesca, eles viviam em guerra, tinham que defender aquilo que Deus tinha dado para eles. Não podia deixar Deus dar, eles tinham que defender. Então Deus já estava acostumado a receber esse tipo de petição, de oração dos sacerdotes, dos reis, da população, para Deus entregar os inimigos na mão deles, para esse tipo de situação. Agora, uma oração, Deus de repente se depara com uma oração diferente, né? Uma oração tão diferente que comove o coração de Deus. Você imagina que Deus ali aguardando Salomão fazer uma oração para que Deus ia entregar os inimigos na mão dele, né? E aumentar as riquezas do povo, né? Para fazer uma boa gestão, uma boa administração ali, para continuar sendo uma nação rica. Mas ele pede sabedoria, né? Sabedoria para poder administrar, para fazer uma boa gestão, né? do reino de Israel, né? E eu acredito que Deus ali se comovendo ali com a petição, com a oração de Davi, Deus promove o quê? Deus promove mais riquezas, mais abundância na vida de Davi. É aquela coisa. Se parar para pensar uma aplicação, né, para os dias de hoje, né, na verdade hoje o dinheiro ele é o que? O dinheiro ele não é riqueza, o dinheiro ele é uma ferramenta que compra coisas, né? A cabo disso tem muitas pessoas, tanto aqui no YouTube, pessoas famosíssimas aí que ganham muita grana, que no YouTube são pessoas milionárias aí, até em outras redes sociais, né? Então empresários de outros segmentos, sem ser da área virtual, né, sem ser de rede social, que ganham muito dinheiro, mas vivem uma vida de depressão, de repente se afundam na droga, se afundam na bebida, tem algum tipo de muleta, né, física ou mental ou espiritual. Por quê? Porque não consegue lidar com as situações, né? E mesmo tendo muito dinheiro, às vezes é muito triste, é muito depressivo. Então como explicar isso, né? Como explicar uma pessoa pobre, depressiva, ela está sem dinheiro, então ela está depressiva. Uma pessoa rica depressiva, ela é depressiva por causa do excesso de dinheiro. Será, talvez? Não, porque o dinheiro ele é uma ferramenta só. E a pessoa ela não aprendeu a usar aquela ferramenta de uma maneira que vinha a promover felicidade na vida dela. Então ela buscou, né? Aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? O autor fala assim, ele fala pro filho dele, não trabalhe por dinheiro, né? Quando você trabalha por dinheiro, você vira escravo do dinheiro. Então, é a mesma coisa a pessoa que ela foca em buscar um trabalho que pague um valor a mais. Ela vai escolher a profissão de acordo com o que o mercado paga, né? Porque eu vou fazer essa profissão, porque eu vou prestar esse vestibular, porque eu vou ingressar nessa carreira, né? Eu vou ingressar na carreira pública, eu vou fazer esse curso superior, porque ganha bem, porque ganha tanto. Mas de repente a pessoa, se aquilo não é para a pessoa fazer, aquilo não vai satisfazer a pessoa como um profissional, né? Nem realizar a pessoa como ser humano. Ela mesmo que ela ganhe ali, que ela consiga ali ter um bom salário, um bom ordenado dentro da profissão que ela escolheu, ela vai ser uma pessoa triste e depressiva. Por quê? Porque ela escolheu mal, né? Ela escolheu pelos ganhos, aí, não pelos atributos, né, que ela podia, pelas ferramentas que ela podia servir à sociedade e também fazer ela crescer como pessoa também. Então, eu imagino que Deus ele se surpreendeu com a oração, né? E responde a oração de Salomão, né? E efetivamente Salomão ele passa a ser, não houve na terra pessoa mais
rica, mais próspera como ele, né? E segundo a Bíblia diz que ainda não haverá, né? Então você imagina o poder econômico, né, desse rei naquela época, né? E as pessoas iam para conhecer a sabedoria dele, né? As pessoas viajavam quilômetros para ouvir um conselho dele, para conversar, para estar perto. E quem podia fazer isso eram só nobres, pessoas muito ricas, e ainda levavam um tributo, né, para poder estar perto do rei. Agora hoje a gente tem um privilégio, que é o que? Você tem o conhecimento de Salomão, ele está na tua mão. Por exemplo, Provérbios, os provérbios de Salomão, que são ferramentas, né, são chaves, né para você, só para você abrir e buscar os conselhos ali, né? Deus, né, a sabedoria de Salomão, ela foi entregue por Deus. Salomão, quando ele escreve os provérbios dele, né, são de inspiração, né, de inspiração divina. Então aqueles conselhos que somente os reis milionários conseguiam ter, né, e tinham que pagar um tributo caríssimo, e viajar longas distâncias para conseguir um conselho de Salomão. Hoje você tem aí na sua estante, está pegando poeira, né? Porque as pessoas já não têm costume de ler a Bíblia, não consigo. Foi o que me motivou a estar gravando os vídeos para ajudar a interpretação do texto, a dificuldade que as pessoas têm. Agora, o livro de Provérbios, ele é um livro que ele já que você lê e ele já te induz a questionamento, né? Ele já te estimula. E é uma linguagem simples, objetiva, porque Salomão, quem que ele queria? Ele estava querendo, quando ele escreve o livro dos Provérbios, ele escreve para a pessoa que está querendo alguma ajuda. Então você pode reparar que todo o livro do Provérbios ele tem algum tipo de auxílio. Para resolver alguma questão emocional, alguma questão sentimental, alguma questão social, alguma questão do dia a dia. O livro do Provérbios inteiro é assim. Então, uma coisa que se você não faz, você já deveria fazer ou deve começar a fazer, é você fazer a leitura, ler o provérbio do dia. Hoje é dia 10, abre lá o provérbio do dia 10, leia o provérbio do dia 10, não sai de casa sem ler o provérbio, né? Leia o provérbio, medite naquele provérbio, é importante, cria uma rotina, né? Lê a Bíblia uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez a cada 6 meses, ou quando você abre a Bíblia quando você vai na igreja, ou então abrir a Bíblia só quando você vai pagar o envelope do dízimo, é uma vez no mês, você abre a Bíblia e está lá. É importante, é importante você ter a Bíblia como um livro de cabeceira seu, mas não para ficar lá pegando poeira, né? Ela tem que estar ali sempre à mão, para você sempre ter intimidade com a palavra de Deus, mesmo porque se você não adquirir uma intimidade com a Bíblia, você vai ter uma dificuldade muito grande para estar lendo, entendendo e interpretando os textos, né? A menos os textos que já têm uma linguagem mais coerente, que são uma linguagem mais simples, ou então já uma linguagem já com resposta, que você bate o olho e já te dá a resposta, né? Agora os textos que são mais dedutíveis, que você tem que ler, tem que interpretar, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então né, para encerrar aqui a minha participação aqui, né, nessa aula aqui, nesse início aqui de 2 Crônicas, no capítulo 1 ao versículo 6, fica a dica para você fazer essa leitura, comece a ler, estude o livro de Provérbios, né? Hoje a facilidade que nós temos hoje para adquirir conhecimento, um conhecimento que antes era tão difícil, né? Mas hoje está aqui na nossa mão, né? Então você que até agora são 33 minutos de aula, você que agradeço a sua paciência, você ter me acompanhado até aqui agora. Então se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, manda sua pergunta. Você também me acha lá no Instagram, Eberhall ou mídia social, estou em todas as plataformas, né? Mas eu estou me dedicando a produzir conteúdo só para o YouTube, só nesse canal aqui. Então a gente começou esse canal do zero, então e o foco aqui é só adoração, interpretação bíblica, louvores, então tá focando nisso daí, né? Então o foco desse canal é isso. Então você que gosta de ler a palavra de Deus, você gosta de aprender, gosta de conhecer, né, de conhecer mais da palavra de Deus, então ative as notificações aí dos sininhos aí. E você quiser ajudar o meu ministério, então você entra lá, vai estar o meu Pix, ele vai ficar fixado na caixinha dos comentários. Aí você pode ajudar com qualquer valor, ele é bem-vindo. Pessoal, um abraço, Deus abençoe.